Você viu o título desse vídeo e deve estar pensando, peraí, esse cara vai me dizer que o dia D nunca aconteceu? Aconteceu sim, e foi uma batalha importante. Tanto que eu já fiz vídeo sobre o dia D aqui no canal. Mas então, por que eu estou dizendo que o dia D é um mito? Primeira coisa que a gente tem que dizer é que existe uma interpretação de que mito seria sinônimo de mentira. Na verdade, mito é um instrumento pelo qual a gente observa a realidade, interpreta a nossa realidade, e nem todo mito é um mito religioso, como uma divindade. Alguns mitos são políticos, como por exemplo, o mito do líder salvador que vai levar o país a uma era de ouro que ficou para trás, vai trazer essa era de ouro de volta. Ou então, um líder que vai levar essa nação para uma era de ouro prometida que nunca chegou, mas que é o destino daquela nação. Essas coisas são mitos, mitos políticos. E para quem acredita no mito, ele é muito real, se torna uma coisa muito real. A gente está vendo isso no Brasil já faz alguns anos, e só de eu falar essa frase, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão tendo algumas ideias de mitos nos quais as pessoas acreditam. E eu não estou falando mito pessoa, eu estou falando histórias que a gente ouve nas redes sociais e circulam por aí. Mas ok, o que é que isso tem a ver com o dia D? O dia D, ou a invasão da Normandia, a Operação Overlord, que acontece em 6 de junho de 1944, foi uma batalha importante da Segunda Guerra Mundial. Ela abriu o segundo fronte que Stalin pedia há tantos anos, já que o fronte italiano era muito arrastado, muito complicado e nem sequer foi considerado um segundo fronte de verdade pelos soviéticos e até mesmo por algumas pessoas nos países aliados ocidentais na época. E se não foi uma batalha que venceu a guerra, ela ajudou a acelerar o fim desse conflito. E depois que a guerra acabou, o dia D continuou sendo considerado uma batalha importante. Só que décadas depois do dia D, ela foi transformada de mais uma das batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial em batalha que virou o jogo e ganhou a guerra. Outros vão dizer que foi a batalha que salvou a Europa. Outros vão dizer que é a batalha que salvou a democracia. E outros vão dizer que é a batalha que salvou o mundo. Mas como eu disse, isso não aconteceu do dia para a noite. Esse mito do dia D salvador do mundo, ele foi sendo construído a partir das décadas, até que ele chegasse no patamar que a gente conhece. E eu fiquei curioso em entender quem construiu esse mito, quem foram os responsáveis por essa construção. Como é que foi esse processo? Quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? E porque eu fiquei curioso em entender esse assunto, eu fui pesquisar. E agora, o resultado da minha pesquisa vai chegar até vocês através do meu novo livro, O Dia D, Como a História se Tornou Mito, que eu estou lançando pela editora Contexto. Nesse livro, eu explico como foi o processo de mitificação do dia D. E claro que aqueles que adquiriram o livro vão entender isso com muito mais profundidade, mas para tentar dar uma resumidinha do que vocês vão encontrar nesse livro. No primeiro capítulo eu falo sobre a discussão da abertura do segundo fronte e sobre como seria o planejamento do dia D. No capítulo 2 eu explico como foi esse dia de uma maneira resumida, para que as pessoas possam compreender em termos gerais como foi esse dia. Depois, nos 3 capítulos que vêm a seguir, eu vou para uma discussão um pouco mais conceitual e um pouco mais acadêmica de conceitos como religião civil, soldado messias. Faço uma discussão sobre o mito da boa guerra, de que a Segunda Guerra Mundial teria sido a guerra boa, porque foi para lutar contra o nazismo, que é uma confusão muito comum, porque as pessoas confundem guerra necessária com guerra boa. A ideia de guerra boa ela é muito conveniente para determinados grupos. E não é bem por aí. Nesse capítulo eu tento explicar por quê. Depois eu tenho um capítulo sobre como é a vida do soldado real da Segunda Guerra Mundial no fronte de combate. Como o meu foco é a construção do mito do dia D nos Estados Unidos, eu foquei nas experiências dos soldados estadunidenses. Um pouquinho no Pacífico, mas principalmente na Europa. E aí depois desse segmento, eu começo a falar sobre a construção desse mito. Esses 3 capítulos conceituais são importantes porque eles ajudam a entender a construção do mito, mas é a partir do capítulo 6 que eu começo a de fato mostrar como isso foi sendo construído peça por peça. E a minha conclusão é a seguinte: o pontapé inicial da construção do mito do dia D como salvador do mundo começa no aniversário de 40 anos do dia D, quando o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, viaja para a Normandia e faz 2 discursos históricos lá. Um em Pointe du Hoc e outro ali por Colleville-sur-Mer, que é um cemitério que fica perto da praia de Omaha. Se você assistiu o meu vídeo sobre o dia D,
você vai ter uma noção de que lugares são esses. Eu vou deixar do card aqui para vocês assistirem, eu não vou explicar de novo o que foi o dia D. Só que para poder afirmar que esse é o pontapé inicial do mito do dia D Salvador do Mundo, eu precisei analisar décadas anteriores. Então, eu analisei os principais aniversários do dia D que vieram antes disso. E bom, um outro veículo de construção de mitos muito importante é o cinema. Então eu também parei para avaliar como é que o dia D apareceu no cinema antes do aniversário de 40 anos. E eu escolhi 3 filmes principais. Não são os únicos que têm relação com o dia D, mas são os 3 mais significativos. O Dia D, de 1956, O Mais Longo dos Dias, de 1962, e Agonia e Glória, de 1980. Que, aliás, foi dirigido pelo Samuel Fuller, veterano do dia D, que estava na praia de Omaha. E ele, um veterano, que teria todos os motivos do mundo para fazer um filme laudatório quando o assunto é dia D, trata o dia D como mais um dia de trabalho, uma matança, uma carnificina, mas mais uma das batalhas pelo qual a unidade dele teve que passar durante a guerra. Tanto que depois que o dia D passa no filme, e é coisa de 10 minutos ou menos, os soldados estão lendo, jogando bola, e o dia D não é mais mencionado o resto do filme. Se até um veterano trata o dia D de maneira tão casual como mais uma das muitas batalhas importantes que eles tiveram, você espera que os civis que não lutaram nela também não vão ficar louvando essa batalha, certo? Não necessariamente. Nesse livro eu analiso os discursos de Ronald Reagan na Normandia, eu analiso o contexto desses discursos, eu analiso eles à luz das pessoas que escreveram, ou os principais escritores desses discursos e as suas intenções por trás deles. Analiso as intenções políticas de Ronald Reagan, que nesse ano estava em processo de reeleição, e a reeleição dele inclusive foi a maior votação de um presidente na história dos Estados Unidos, não em voto popular, mas em voto de delegados. Ele ganhou em 49 dos 50 estados, exceto Minnesota, e outros sujeitos colaboraram para essa construção do mito, como por exemplo, Bill Clinton no aniversário de 50 anos, onde em discurso ele diz que os veteranos do dia D salvaram o mundo. E voltando para o cinema, nós temos Steven Spielberg, que foi um dos principais responsáveis pela construção do mito do dia D e pelo louvor que hoje muita gente tem em relação ao dia D. E aí vocês estão assistindo isso pensando, ah claro, Resgate do Soldado Ryan, o filme que ele dirigiu, não é? Sim, mas não só isso. Spielberg também produziu a série Band of Brothers, que ele não dirigiu, mas produziu, e o episódio 2 é dedicado ao dia D, foi uma série muito bem sucedida, e Spielberg foi um dos principais, se não o principal idealizador do jogo Medal of Honor. O embrião desse jogo foi uma ideia que o Steven Spielberg teve ainda nos anos 90 de ensinar aos jovens, às novas gerações, sobre os sacrifícios dos seus pais e avós e etc. E a franquia Medal of Honor só existe graças a Spielberg. Essa franquia ajudou a popularizar muito o dia D, e tendo sido um dos jogos mais vendidos da história naquele momento, e sendo vendido no mundo inteiro, tanto o filme de Spielberg, quanto a série Band of Brothers, quanto Medal of Honor, ajudaram a globalizar o mito do dia D, Salvador do Mundo. Mas não só Medal of Honor. Esse jogo acabou gerando um outro jogo que virou seu concorrente, chamado Call of Duty. E os 2 primeiros jogos dessa franquia têm fases que acontecem no dia D, colocam o jogador para lutar no dia D. E esse jogo ajudou ainda mais a globalizar o mito do dia D. O recorte da minha pesquisa acaba em 2005 com o lançamento de Call of Duty 2. Por quê? Porque a minha leitura, a minha análise sobre a construção do mito do dia D é que em 2005 o mito do dia D, Salvador do Mundo, essa batalha gloriosa do sacrifício dos soldados, etc., se consolidou. Tudo o que vem depois daquilo, como o jogo Company of Heroes, os vários jogos de tabuleiro que foram lançados depois, tudo que vem depois é apenas derivado desse período, desse momento. Em 2005, o mito do dia D está definitivamente consolidado. Essa pesquisa foi muito importante para mim. Vocês não sabem disso, mas a ideia de entender a mitificação do dia D, ela começou como uma ideia para um vídeo aqui no canal. Vídeo esse que eu nunca fiz. Mas a ideia ficou na minha cabeça, mesmo depois eu desisti de fazer o vídeo. E em algum momento eu decidi que eu ia fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso. E inclusive na pesquisa eu fui descobrindo que algumas concepções que eu tinha estavam erradas. Na minha cabeça, no começo, eu achei que o aniversário de 50 anos foi o responsável pela mitificação do dia D, ou pelo menos pro pontapé inicial. E aí eu descobri que, na verdade, o de 40 anos foi até mais importante do que o de 50.
E aí eu fui descobrindo os filmes, enfim, fui descobrindo mais sobre esse assunto e fiquei cada vez mais apaixonado por ele. E agora eu tô muito feliz de saber que ele virou livro. É uma pesquisa que eu fiz com muito carinho e eu torço muito para que quando vocês leiam o meu livro, vocês gostem do resultado. Na descrição desse vídeo eu tô colocando um link, mas antes de você clicar nesse link e comprar o livro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mora em São Paulo, Florianópolis ou Curitiba? Eu tô perguntando isso porque eu vou fazer lançamento com sessão de autógrafos nessas 3 cidades. Em São Paulo, o lançamento será no dia 16 de março, que é um sábado, às 3 da tarde, provavelmente das 3 às 6 da tarde, na Drummond Livraria, que fica no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Eu vou estar lá autografando os livros para bater um papo com vocês. Então, se você mora em São Paulo, eu recomendo você esperar o lançamento para aparecer lá, comprar o livro no lançamento, ganhar o autógrafo, a gente bate um papo, enfim. Se você mora em Florianópolis, o lançamento será no dia 22 de março, uma sexta-feira, às 6h30 da tarde, no auditório do CFH, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você não é estudante da universidade, não tem problema, você não precisa ficar tímido. É só aparecer, vai ter sessão de autógrafos, eu vou fazer uma palestra antes dos autógrafos para contar sobre a pesquisa. E aí você pode comprar o livro lá na hora, o pessoal da livraria Livros e Livros vai estar presente vendendo os exemplares, e aí você pega um autógrafo lá comigo. E se você mora em Curitiba, o lançamento será dia 30 de abril, um sábado, às 6h30 da tarde. Provavelmente até umas 9h30, porque o shopping fecha às 10, né? Então, 6h30 da tarde eu vou estar lá fazendo a sessão de autógrafos. Dos 3 lançamentos, o único que vai ter palestra é em Florianópolis, mas sessão de autógrafo em todos eles. Então eu vou ficar muito feliz de poder conhecer vocês pessoalmente. Eu quase nunca participo de evento presencial com inscrito, coisa do tipo. Então vai ser muito bacana conhecer vocês, né? Para além dos eventos acadêmicos que eu vou. Porque eu sei que muita gente fica intimidada quando... um evento acadêmico, o cara não é estudante da universidade, ele não quer ir, ele fica se sentindo deslocado. Então eu sei que muita gente gostaria de ter me conhecido nesses eventos e não foi. Mas nesses eventos que eu acabei de mencionar para vocês, vocês são muito bem-vindos. E se for financeiramente viável, porque as viagens estão saindo do meu bolso, né? Se for financeiramente viável, eu quero tentar também lançar esse livro em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Mas eu não vou prometer nada. Eu vou esperar o lançamento de São Paulo para ter um termômetro de como é que foi o lançamento, para ver se vale a pena ou não lançar em outras cidades. Porque, né, viajar é caro, infelizmente. E assim, gente, eu quero muito, mas muito mesmo que esse livro dê certo. Eu tô trabalhando muito e me esforçando muito para convencer as pessoas de que ao adquirir esse livro você vai ler uma boa pesquisa, uma pesquisa crítica, uma pesquisa que tem como objetivo tirar da frente da sua visão aquela imagem laudatória de louvor ao sacrifício do soldado que morre na guerra pela liberdade, pela nação, por isso ou por aquilo. A ideia é mostrar os soldados como seres humanos, porque eu acho que é isso que valoriza essas experiências. Tratar os sujeitos como seres humanos e não como bibelôs, como heróis excepcionais. A gente precisa ter um pé no chão e tratar desses assuntos com seriedade e não com esse verniz laudatório que santifica pessoas que muitas vezes não querem ser santificadas e que gera expectativas sobre elas que são irreais, que são expectativas que a gente não deveria projetar em outras pessoas. E fazer isso, olhar criticamente para a construção de um mito, não significa desmerecer o esforço dessas pessoas que lutaram na guerra ou que tiveram parentes perdidos na guerra ou coisa do tipo. Não significa desmerecer ninguém. Significa ter um olhar crítico sobre a realidade. Significa tratar esse assunto com respeito e não com um louvor patriota nacionalista ou qualquer coisa do tipo, porque esse tipo de coisa faz com que as pessoas instrumentalizem politicamente coisas sérias, eventos reais, instrumentalizem a morte de pessoas reais que geraram o sofrimento de familiares, entes queridos. Milhares de pessoas nos Estados Unidos perderam entes queridos nessa guerra, e esse louvor cego instrumentaliza a morte dessas pessoas para fins políticos de grupos nacionalistas. E olhar criticamente para isso não desmerece o que essas pessoas fizeram. Mas é isso, já falei demais, tô morrendo de calor, não tenho ar-condicionado, tá um inferno aqui. Mas eu tinha que vir aqui e falar do meu livro para vocês, porque eu sei que muitos de vocês são órfãos do canal, gostariam que eu continuasse fazendo vídeo. Eu não consigo mais fazer vídeo, não é mais para mim. Gravar esse vídeo já tá sendo difícil.
Mas eu queria trazer isso para vocês, para as pessoas que estão aqui no canal, ainda inscritas, sonhando que um dia a gente possa produzir alguma coisa, voltar a produzir. Pelo menos com vocês eu queria falar, sabe? Porque foi esse canal que me projetou, que me deu a vida que eu tenho hoje. Então eu tinha a obrigação de vir aqui e falar dessa pesquisa para vocês. Vocês têm uma participação nisso e o apoio de vocês é muito importante para mim. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.